bem na nossa vez de sermos adultos, a gente tem que aprender a lidar com as nossas expectativas. Quando a gente era criança, a gente se imaginava de uma forma sendo adulto, lidando com esse momento da nossa vida que a gente está passando ali por uma juventude e amadurecimento de uma maneira mais fácil, né? Como os nossos pais, que com 20 anos já começavam a ter filhos, já construíam casa, já tinha terrenos. E a nossa geração, né, a geração Z aí tem se deparado com algumas dificuldades sobre conquistar as suas coisas. Então, quando a gente vê esse meme aí, logo na minha vez de ser adulto que as coisas estão mais difíceis, nessa brincadeira bem humorada de saber lidar com essa situação. Então, na nossa fase de ser adulta, gente, eu tenho menos de 30 anos e aí eu tô lidando com uma dificuldade. A dificuldade é comprar café tá caríssimo quando a gente pensa em comprar 2 pacotes de café no mês dentro de casa, sai entre 60 a 70 reais, dependendo do café que você escolhe. O ovo, que é um alimento básico, está caríssimo. Quando a gente tem a expectativa aí sobre casar também, comprar um imóvel, não sai barato numa região ok, que seja seguro, às vezes ele sai ali próximo a 800 mil reais, 700 mil reais. O carro popular, né, hoje em dia também tá um absurdo e entrega o básico do básico. Então a gente tá vivendo numa situação difícil. E eu trouxe a pauta desse vídeo hoje justamente porque a gente vai vendo alguns memes e trazem ali situações bem humoradas pra gente. Eu vi o vídeo de um rapaz comentando sobre a Poliana, a esposa do Leonardo, que eu dei tanta risada, porque hoje em dia até o conceito de avô mudou. Hoje em dia, na nossa vez de ser adulto, os avós estão chapados, metendo o tanquinho aqui. Então, aquele avôzinho que fazia bolinho pros netinhos e ficava fazendo crochê não existe mais. Os avós de hoje em dia estão bem modernos. O neto vai lá para casa do avô para tomar whey protein. Eu achei muito engraçada essa situação. Ó, contemporâneo, ó, pra vocês verem, ó. Você tá doido, moço. Maria brinca com um cachorrinho, ó. Que é isso, menina? Vai pôr uma na água, você é vó, uai. Pai do céu, mas mudou tudo mesmo, né? Aqui é formato de avó que nós tinha antigamente, não existe mais não. Então, pessoal, como que a gente lida então com essas frustrações da nossa fase como adultos, né? Lembrando que nada é estático nesse mundo. A gente tá ali em constante evolução e mudança assim de comportamento. Então, assim, na época de 90 era um tipo de comportamento. Lembrando que naquele momento a gente não tinha tecnologia igual a gente tem hoje, e hoje a gente vive uma outra situação de comportamento, consumo, uma nova era de tecnologia, e tudo isso a gente precisa ter a capacidade de se adaptar. Então aqui eu quero trazer algumas dicas de como que a gente tem que aprender a lidar com a nossa fase de adulta, porque eu tenho visto aí uma série de vídeos no YouTube do pessoal se queixando, eu tenho 30 anos e eu não tô bem comigo mesmo, eu tenho 30 anos, nunca namorei, nunca casei, não tenho filhos, não consegui conquistar nada de importante na minha vida. E aí, o objetivo desse vídeo é trazer aqui algumas percepções de diferente, porque eu sei que o que eu trouxe aqui é um meme, mas é um meme tão real que às vezes o nosso subconsciente traz aquele sentimento de insuficiência. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é uma dica super valiosa, é pra gente reavaliar as nossas pequenas conquistas. Por quê? Às vezes a gente fica se desmerecendo quando a gente começa a se comparar com outras pessoas. Então a gente sempre pensa, nossa, eu tenho 30 anos, mas o meu amigo, a minha amiga já casou e eu ainda moro com os meus pais. Mas tenta reavaliar qual é a outra conquista que você teve que foi de valor e de importância para você. Talvez você teve a oportunidade de fazer uma viagem internacional, coisa que o seu colega não teve ainda a oportunidade de fazer. Então, isso é um exemplo hipotético, mas é sempre você olhar para si e olhar o que de bom você tem e valorizar essas coisas, tá? Porque senão o novo não chega na sua vida se você ficar numa constante reclamação e olhando para o que te falta.
olha o que você já tem como ferramenta para te alavancar para as coisas que você quer ainda alcançar. Também eu queria dar uma segunda dica que a gente precisa quebrar em etapas tudo que a gente quer alcançar. Então, quando a gente tem ali um objetivo ambicioso, a gente precisa ir por fases. Por exemplo, eu tenho um objetivo assim que eu quero muito ser fluente em inglês. Mas isso é um objetivo ambicioso, ser fluente em inglês. Porque aqui no Brasil, a gente não fala o inglês no nosso cotidiano. A gente tira um tempo, às vezes de 1 hora durante a semana, para aprender inglês. E aí eu quebrei esse meu grande objetivo em etapas. Então eu quero estar ali no nível intermediário para conversar entre colegas aqui do meu país que já tem ali um certo nível de inglês. Então conseguir conversar com esse tipo de pessoas saindo só daqueles, qual que é seu hobby, onde você mora, e tentar com esses meus colegas ter discussões mais profundas. E isso daí eu quebrei então aquele macro objetivo que é ser fluente em inglês e falar com um nativo em um objetivo mais intermediário, ter a capacidade de me comunicar com coisas do meu cotidiano com colegas brasileiros, mesmo que estão um pouco mais avançado do que eu no inglês. E a minha terceira dica para vocês é alinhar as expectativas. Como eu disse, quando a gente é criança, a gente pensa, mas quando eu for adulto, eu vou viajar o mundo, eu vou ter um carro. E aí a gente chega na fase adulta, a gente vê que as coisas são mais difíceis do que a gente imaginou. Então é importante de tempos em tempos a gente ir reavaliando como que está a nossa vida, para onde a gente quer chegar e alinhar de verdade as expectativas. Mas tudo isso, pessoal, é para que a gente se sinta bem como adultos. A maioria dos adultos hoje, que está entre 25 e 30 anos, segundo as pesquisas, são pessoas frustradas. Por quê? Elas trabalham muito e às vezes elas não conseguem alcançar os objetivos financeiros. E é isso que eu tô dizendo, o comportamento do consumidor, a economia, tudo isso mudou. Então, eu tenho até uma tabela que eu vi também na internet esses dias, eu vou colocar ela aqui nesse cantinho, que as primeiras gerações lá, eles acreditavam no trabalho duro, e o trabalho duro ia trazer, então, recursos financeiros. Aí uma outra geração acreditava em trabalho e qualidade de vida. E a geração de 1997, se eu não me engano, ela acredita em trabalho inteligente. Então, assim, tá tudo mudando e a gente precisa se adaptar a esses comportamentos. Então, o que seria esse alinhamento de expectativa? É você realmente olhar aonde você tá, qual que é a situação e você traçar uma estratégia para onde você quer chegar. Mas eu quero que você aí me diga como que você está se sentindo em relação à fase adulta, se você tem se sentido pressionado em relação à sociedade, o que é sucesso, e isso daí para você ainda não tá muito bem definido, ou você falar, pela minha idade eu acho que eu tô bem, eu já conquistei as coisas que eu queria alcançar. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá? E também é uma forma, talvez você tenha aí uma palavra amigável para alguém que esteja passando nessa situação, então deixa aqui nos comentários, tá bom? Pessoal, obrigada então por ter me assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Um beijo!